Aê! Fala, queridinho. Ramonzito, meu amigo, como é que você tá? Eu estou bem. Poderia estar melhor. E você? Olha, eu vou te falar que eu vou te falar que eu não tô muito diferente de você, não, viu? Eu tô bem, mas poderia estar melhor. Sempre há espaço para melhorar, não é? E sempre há espaço nem pra piorar, né, Ramon? Isso é verdade. Pronto, tocou no Sempre, ponto. sempre poderia estar muito pior, né? Sim, sim. O fundo do poço cede, como diria uma amiga querida. Cede. Sim, Gostei. cede. Gostei. O fundo Afunda, do poço afunda cede, mais tá? ainda. É. Exatamente. O fundo do poço, você sempre pode cavar mais, né? Isso mesmo. Podemos nos afundar mais. A gente não quer isso, claro, né? E trabalha para que isso não aconteça. Sim, exatamente. Ramon, seguinte, vamos Fala direto ao como foi a ponto. semana. Hã? Antes de ir direto ao assunto, fala como foram esses últimos dias aí, Cara, resumidamente. não, perfeito. Bela pergunta sua, Você velho. viajou, né? Eu acho, aí de Sim, Londrina. foi muito cansativo. Eu fui sexta-feira para São Paulo, gravei em São Paulo na sexta. À noite saí com o Resende, né? A gente saiu lá. Coisa tranquila mesmo, entre amigos. E aí no sábado eu fui para Ribeirão Preto. Aí domingo eu voltei para Londrina. Tipo assim, foi muito corrido mesmo. E o pior é que isso influenciou na minha produtividade, porque como foi muita correria, eu não tive muito tempo para parar, pensar em ideia, organizar minhas ideias. E faz 3 dias que eu não posto no YouTube. Isso é muito Ah, ruim. sim. Isso é muito ruim. Sim. No Instagram eu tô conseguindo manter a postagem, a média de postagem, tô postando todos os dias no Instagram e tal. Mas no YouTube, realmente, eu fraquejei nos últimos 3 dias aí. E amanhã eu preciso gravar alguma coisa. Amanhã não tem jeito, amanhã eu preciso gravar alguma coisa. Ok, é bom você me explicar isso, porque eu imagino que, eventualmente, alguma das 20 pessoas que estão nos escutando, por ter acompanhado, já sabem como acessar o teu conteúdo, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a Aham. distinção do seu conteúdo no YouTube, a distinção entre o seu conteúdo no YouTube e o seu conteúdo no Instagram, atualmente. Como é que está essa Olha, divisão? então, bela pergunta a sua, viu? Para ser bem sério, muito boa a sua pergunta. Hoje o meu Instagram concentra em alguns conteúdos, como por exemplo, Possuído, né, que são os vídeos em público. Eu ainda posto eles, Sim, estou postando toda semana. Sketches de comédia. Então, assim, vídeos curtos de comédia e tudo mais, né, que hoje se chama Reels e TikTok. Então, sim, basicamente sim. isso. Eu estou produzindo bastante Possuído e vídeos curtos para o Instagram e TikTok. E no YouTube já é outra pegada. Eu não posto no YouTube esses vídeos. E no YouTube eu estou postando vlogs, né? Que são geralmente Sim. rolagens, vídeos, enfim, mais longos, entre 10 a 15 minutos, que eu filmo com meus amigos aqui em Londrina, tudo mais. É basicamente isso. E assim, eu tô conseguindo produzir bastante para todas as redes. Eu tô conseguindo produzir para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook, né? Eu tenho postado, eu tenho atualizado todas as minhas redes. Mas eu Sim. sinto que eu devo dar um foco maior pro YouTube, cara. Principalmente porque o YouTube monetiza e assim, o pouco de dinheiro que vai entrando lá já dá pra ir bancando as coisas, sabe? Já dá pra ir custeando a carreira e a vida, sabe? Até porque eu imagino que são muitas despesas só para estar sobrevivendo mesmo aí, Não, né? É um total. longo E trabalho, agora, né? e agora, Sem principalmente com o dúvida. projeto que eu vou vir aí, eu já vou começar o projeto gastando muito dinheiro, Ramon. Assim, né? Para mim, né? Para minha renda, eu vou começar o projeto gastando, se eu não me engano, algo em torno de 6 mil reais para viver, mais custo de carreira, eu vou estar gastando uns 8, 10 mil por mês aí, você acredita? Sim, não é fácil, Num né? projeto novo que eu vou começar, vai ser tipo isso. Então, assim, só para estar gastando 10 mil por mês, eu preciso estar faturando no mínimo, o quê? No mínimo 10 mil por mês, no Os mínimo. mesmos 10 mil só para se manter vivo, não ficar insolvente, não ir preso Exato. por insolvência civil, né? Por Não, e assim, dívidas não eu tô sendo quitadas. sincero, gastando 10 mil com a carreira, um pouco menos, uns 8 mil só com a carreira. Né? Se for Sim, sim. gastar, se for pôr minha vida no papel, aí você esquece. Aí vai muito mais. Aí vai muito mais. Felizmente o dinheiro não é tudo, né? Exato. Graças a É Deus. quase tudo. Graças a Deus, né? Mas assim, graças a Deus as coisas estão indo bem, Ramon. Produzindo bastante, que nem eu falei, apesar desses últimos dias serem sido muito cansativos, isso refletido na minha produtividade. Essa semana eu vou tentar fazer com que seja produtiva e esse final de semana, sem sombra de dúvidas, descansar, dormir, ficar em casa, quietinho, tranquilo, descansando, para na outra semana já começar com a pancada e tudo mais. Eu vou começar com um projeto novo que eu ainda não posso falar aqui no podcast, mas Sim, sim. que, se Deus quiser, vai ser assim, um regaço, vai ser um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, se Deus quiser. Então, assim,
Tô ansioso, tô motivado, tô pra cima. Aguardemos então e vamos torcer desde já para que tudo corra bem. Exatamente, se Deus quiser. Agora podemos voltar ao ponto ao qual você queria. É porque a Era, nossa última conversa estava muito engajada, tal, mas a gente acabou tendo que acabar, né? E aí a gente ficou num ponto em que tinha uma frase que a gente queria debater sobre. E essa frase Sim, eu não lembro aqui, qual era. Ó, o destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. O que você acha dessa frase, Amon? Porque essa frase passou por mim no feed semana passada e ela me intrigou, cara. Essa frase me deixou muito intrigado mesmo. Então, assim, eu gostaria de ouvir sua opinião. O que você acha? O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Você concorda com essa frase, Amon? Um pouquinho antes de falar da frase em si, querido, e querendo deslocar a nossa atenção mais para a questão da ideia, né, ou das ideias que a frase transmite, eu faria uma relação rápida e breve, por exemplo, entre o conteúdo da ideia que a frase quer transmitir e esse pequeno resumo que você fez da sua rotina da última semana, ou das últimas 2 semanas, vamos dizer assim, né? Então, vamos pensar, vamos começar refletindo sobre isso. O que tem acontecido contigo nas 2 últimas semanas que você resumiu, ou no último semestre, que eu acho que nós falamos sobre isso, não sei, não lembro se no primeiro ou no segundo episódio, mas você falou do histórico de como você conheceu o Resende, né? E de como surgiu o convite para um trabalho conjunto aí. E aí, para que a gente possa entender, o que é que você acha? Por exemplo, vamos fazer um corte aqui que fica mais fácil, mais objetivo, um corte de 1 ano. Temos, inclusive, 1 ano de pandemia. Você acha, então, que o que você viveu, tudo que você viveu, você escolheu nos últimos 12 meses fazendo esse corte? Ou você poderia, sei lá, tentar me explicar ou me falar coisas que você escolheu e viveu nos últimos 12 meses, coisas que você não escolheu, mas viveu, e coisas que você supostamente escolheu no primeiro momento, há 1 ano, mas mesmo assim não as viveu como escolheu. E aí, o que é que você me diz disso? Que, de fato, há um mix em tudo isso que você falou. Eu acho que, por exemplo, eu escolhi parar de gravar 1 ano atrás, né? Foi uma escolha minha, por conta da pandemia e tal, um momento difícil, ao invés de continuar gravando e me esforçar, eu simplesmente desisti. Tem até a questão, querido, só um parêntese, das gravações externas, né? Você faz muita coisa externa, os possuídos, não é isso? Não, e a pandemia, de fato, nos assustou. Ainda nos assusta hoje, para falar a verdade, com né? certeza. É que você está num ambiente aí mais ou menos controlado hoje, e protegido, exato. né? Hoje eu consigo fazer meu conteúdo num ambiente controlado, né? Mas antes, realmente, meu conteúdo era muito em público. Então, portanto, quando chegou a pandemia, eu fui forçado a parar com esse conteúdo. Mas eu poderia, né, ter me esforçado e produzido outros tipos de conteúdo, tirar da bunda do sofá e, enfim, né, ter encarado, coisa que eu não fiz, né? Coisa que eu fazendo uso, por exemplo, das lives, né, querido? Estouraram. Que funcionaram bastante nessa pandemia, não é? Né? Eu poderia ter feito várias coisas e eu deliberei não fazer, né? Eu deliberei simplesmente fugir do que estava acontecendo. Então, nesse ponto, ok, eu entendo que realmente eu escolhi, né, por exemplo, parar de gravar. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não esperava que acontecesse, né, que vai contra essa frase, né? Essa frase prega que o destino não é uma questão de sorte. Ou pelo menos a noção de escolha, é uma questão de escolha. Eu, por exemplo, não escolhi conhecer o Resende, né? Na verdade, eu escolhi sair de casa para encontrar com ele, mas eu não escolhi que tudo isso acontecesse, né, cara? Eu não nem tenho poder para isso, né? Deus me livre, eu sou apenas um ser humano, não sou um Deus dotado pensando, até refletindo sobre essa frase, ela até passa um quê de que nós somos deuses na Terra, né? Como se nós tivéssemos um controle total, né? E pensando sobre isso, tipo assim, eu escolhi sair de casa aquele dia para conhecer o Resende, mas eu não escolhi tudo que aconteceu acontecer, né, cara? Eu não escolhi ele me convidar, eu não tenho nem esse poder dele me convidar para vir morar em Londrina. Então, assim, isso foi uma coisa que fugiu do meu controle, né? Agora, foram 3 situações que você falou. E por outro lado, querido, só aproveitando um gancho, por outro lado, veja, parte do que você está vivendo atualmente, que você não escolheu, eu não vou, por enquanto, usar ainda a palavra sorte, eu vou preferir falar
da incidência do Sim, acaso, vamos perfeito. dizer assim. Mas o Rezende teve, em algum momento, a liberdade de ter te convidado, ou seja, ele escolheu te Sim, convidar. Veja que coisa curiosa, sim, né? Nesse momento que você vive atualmente, nós temos uma combinação entre um exercício de sim, escolha do sim. Rezende, de outras pessoas, a equipe que o acompanha, e uma incidência do acaso que permitiu, sei lá, as histórias de vida de vocês se cruzarem, como você me explicou no primeiro episódio, dele ter ido, acho que a São Paulo, parece que ele foi fazer um Não, trabalho lá, né? E eu, vocês se só para você ter encontraram. noção, eu brinco com o Rezende, Ramon, que a gente só se conheceu porque ele ficou solteiro. E ele concorda. E ele concorda Ah, comigo. Toda vez que eu brinco com ele, ele concorda. e que história foi essa? Como é que foi? Não, Me conta aí, não estou sabendo desse lance do ele ficar namorou solteiro. 2 anos, Ramon. Ele namorou dois Sim, anos, né? Uma menina que hoje, inclusive, está fazendo um sucesso estrondoso, que é a Virgínia, que assim, sim, tá fazendo um sucesso estrondoso mesmo. E aí, em julho do ano passado, em maio, junho, julho, por ali, ele terminou com ela, né? E assim, o Rezende, ele sim. sempre foi um dos maiores influencers do Brasil, já faz uns 5, 6 anos. Eu nunca tive contato. Isso não é nem, oh, querido, não é nenhum segredo que você está falando, não é nenhuma Não, confidência, não, não, né? isso daí Tranquilo tá falar nos disso aí. sites, é só digitar no Google que vai aparecer Beleza, em qualquer tranquilo, site aí, vai tranquilo. aparecer isso. Ok, E aí, ok. o Rezende já é um dos maiores influencers do Brasil faz uns 5, 6 anos e assim, eu nunca tive contato com ele, nunca fui, sabe, nunca tive acesso a ele nem nada. Então, assim, ele namorava e quando você namora, Ramon, naturalmente, né? Eu imagino que seja um processo natural, você acaba deixando, você acaba acomodando um pouco, você deixa de viajar, você deixa de conhecer pessoas, você deixa de sair numa sexta-feira à noite e simplesmente acordar num lugar onde você não imaginava. Tipo assim, você acaba. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Assim, esse seu adendo, querido, achei muito importante você usar a frase eu tenho essa impressão, porque eu acho que eu vou te propor deixarmos esse ponto para uma outra conversa. Interessante. Tipo, anota aí na tua agenda, tipo, bom, e aí, quando a gente namora, muda de comportamento necessariamente? Perfeito, isso. Ou que muda, quando muda, guardemos isso para um outro bate-papo, mas pode prosseguir. Então, aí, o que aconteceu? Né? Ele terminou com a Virgínia, com essa menina, e aí, naturalmente, ele começou a viajar mais, né? Naturalmente, ele, Sim, tipo assim, antes, no final de semana, ele ficava com ela. Só que como ele estava solteiro e às vezes querendo conhecer pessoas e querendo espairecer a cabeça, ele começou a viajar. sim. E numa dessas viagens, ele foi para São Paulo e foi onde eu conheci ele. Então eu brinco com ele que eu só tô hoje em Londrina porque um dia ele ficou solteiro, né? É. Sim, sim, só tem um Ah, detalhe. Antes dele ficar sim, solteiro, ele precisou namorar a sim, Virgínia. Raciocina comigo. Para a Virgínia existir, foi preciso que tivesse havido um sim, encontro amoroso, ou eu vou chamar de encontro sim, afetivo. Não, não, não importa se com amor, sem amor, espero que tenha sido com amor, mas de toda sim, sorte, um encontro sim, erótico e sexual entre o pai e a mãe sim, da perfeito. Virgínia. Sim, Não é? E é preciso que tenha havido também um encontro em condições semelhantes, ou seja, amoroso, afetivo, entre o pai e a mãe sim, do Rezende. Olha só já a parcela de força do acaso nesses dois episódios. não, Agora, respira um pouco, sim, respira e pensa, só pensa. Dá um zoom out, ou seja, não para close, mas sim sim, para ampliar. E imagina que o pai de Rezende, por sua vez, tem um pai e sim, uma mãe que precisaram se encontrar para que o pai do sim, Rezende existisse. A mãe do Rezende, por sua vez, também tem pai sim, e mãe. E foi preciso que eles se encontrassem para que a mãe do Rezende sim, existisse. Aplique esse mesmo raciocínio ao pai e à mãe da sim, Virgínia. E assim sim, sucessivamente, aos avós do pai, aos avós da mãe e por aí vai. Olha só, querido, imagina que coisa frenética. A cadeia de acontecimentos uhum, pretéritos que contribuíram para conduzir para que em 2020 o Rezende se separasse da Virgínia, por razões aqui que não nos sim, interessa discutir, e que com isso passasse a viajar sim, mais, e ao viajar mais, você cruzasse com ele em sim, São Paulo e vocês pudessem se sim. encontrar, para hoje você está aí. Olha que coisa incrível. Sem tomar partido ainda, eu Sim, por enquanto. Só a gente refletindo e as 20 pessoas que nos escutam sim, refletindo. Imagina a força do acaso nessa sucessão de encontros e desencontros possíveis para que você estivesse agora em Londrina
falando comigo neste momento de Londrina, e eu aqui em João Pessoa, conversando contigo, para a gente imaginar que você, João Quirino, ou Rezende, ou eu, ou os Sim. pais dele, ou os meus pais, ou os teus pais, tivéssemos um controle objetivo e brutal sobre as nossas vidas, a ponto de elas serem resultado total e pleno das nossas escolhas. Eu acho que eu estou conseguindo entender o que você está falando. O que você está querendo dizer é que, basicamente, existe 1 zilhão, né, incontáveis coisas que acontecem que fogem do nosso controle para que haja 2 encontros. Sim. Como, por exemplo, foi o nosso encontro lá em São Paulo. Sim, né? sim. Como são todos os encontros. E que isso, ao longo de uma vida, vai te levando para caminhos em que você nunca imaginou, que... Enfim... Sabe um vídeo muito legal que eu vi esses dias, Samon? Que eu compartilhei com meus amigos e tudo mais. Foi um vídeo do Silvio Santos dentro de um carro. Não sei onde ele estava. Sim. Eu acho que você talvez já tenha visto assim. Você me mandou, sim, foi você mesmo. Eu vi por intermédio de você. Isso mesmo. O Silvio Santos, ele vira para a câmera e fala: não, tudo que eu conquistei foi sorte. Foi sorte. Aí um menino atrás dele falando assim: mas pô, você não trabalhou, você não. Ele falou: não, foi sorte. Nada me convence do contrário de que foi sorte. E aquilo me fez refletir, porque eu pensei, cara, o Silvio Santos, ele é um exemplo para milhões de brasileiros, né? Não há Sim, é uma figura Brasil, mundialmente conhecida, pública, né? Com a vida. Não há ninguém no Brasil, não há uma alma viva no Brasil, assim, né? Que não conheça ele praticamente. É um cara muito famoso e que adorado por todo mundo e que, enfim, influencia muito porque ele foi uma pessoa que nasceu pobre, né? Nasceu no Rio de Janeiro, pobre e tudo mais, vendia caneta na rua, no camelô. E se tornou um bilionário, né? Sim. E querido, só um parênteses, para além de bilionário dos números em voga, uma pessoa cuja vida repercutiu na vida de milhões de outras pessoas, né? Que é uma ele coisa forte impactou isso. milhões de pessoas, com certeza, né? Sim, né? Sim. E assim, me fez pensar porque, cara, quando ele falou isso, eu comecei a refletir sobre o que ele tinha falado. E eu pensei, cara, realmente, porque... para ele falar isso é porque ele sabe exatamente os caminhos. É porque ele enxerga. Primeiro que ele enxerga o acaso na vida dele, né? Muita gente não consegue enxergar. Sim. Né? Para você enxergar o acaso, você precisa querer enxergar primeiro. E aí eu fiquei pensando, cara, ele vendia caneta junto com outras pessoas na rua, né? E talvez ele não fosse nem o melhor vendedor de caneta que tinha. Sim, bem provável possível. que talvez existissem outras pessoas que vendessem caneta melhor do que ele. Logo, então, o que explica o fato dele ter se tornado o Silvio Santos, enquanto os outros, provavelmente, infelizmente, né, por 1 zilhão de acasos, morreram devendo, talvez, né? Morreram, enfim, não conseguindo dar para sua família um sustento, ou então até mesmo passando fome, não sei. Ou, eventualmente, podem estar hoje vendendo canetas, simplesmente sobrevivendo à custa de venda de canetas, ou pneus, ou borrachas, ou como seja, né? Sem dúvida. E quando a gente pensa assim, a gente consegue realmente, a gente consegue muito por fora, talvez enxergar um pouco da força do acaso, né, em nossas vidas. Mas essa frase me deixou intrigado, Ramon, porque eu vi muita gente compartilhando ela, sabe? Muita gente compartilhou essa frase. E assim, eu fiquei balançado, não sei até que ponto eu concordava com a frase, até que ponto eu não concordava, por isso que eu quis trazer para você essa discussão. Mas eu fiquei realmente, tipo, muito intrigado, porque não sei, me intrigou. Pessoalmente, querido, eu acho bom que tenha sido compartilhada, que tenha eventualmente viralizado, porque o compartilhamento pode ser uma oportunidade para que as pessoas reflitam sobre a frase. Naturalmente, muita gente pode tomá-la como uma verdade absoluta, né? Ou seja, o destino não é uma questão de sorte, sim de escolha. Rapidinho, peraí, segura aí, que o interfone tá tocando aqui, rapidinho, peraí. Opa, pode deixar. Você pediu pizza, querido? Beleza, falou. Você pediu pizza, querido? Você pediu pizza? Hã? Quem dera, pedi foi peito de frango. Cara, eu tô morrendo de fome, você acredita? Já que eu tô na dieta aqui, sério, pô, muito sério, eu tô tomando um medicamento para tratar uma gastrite e eu preciso, para tomá-lo, ter um... antes eu tenho que ter um intervalo de 3 horas sem ter comido. Posso comer satisfatoriamente, mas eu preciso aguardar 3 horas para tomá-lo.
Então, sei lá, comi para as 19, se eu Sim. tivesse aí, eu ia roubar um pedacinho desse frango aí que tá chegando, mas... Pô, eu só peço desculpas, né, disso, você não poder comer. Você ainda tá Sim, fazendo sim, academia, tá como fazendo seus sempre. Mas treinos você aí? pediu frango suficiente para 2 quilos? Você tá nessa vibe de pouquinho frango para ficar malhado, como a barriga tá aqui, explica. Cara, não, eu acho que Ah, são 2 beleza, peitos de frango suficiente. que vem. É Sim, o que mas vem pra voltando à matar a fome. questão do nosso destino, é Voltando. questão de sorte e não de escolha, ou melhor, ou Uhum. de escolha e não de sorte, como a frase propagava. Hum, Muito sim, provavelmente, publicada essa frase e transitada ela pelos feeds de muita gente, pelas mídias sociais, sim. certamente é natural que haja uma grande adesão e uma grande aceitação, porque imaginar que a nossa vida é uma Ah, questão de escolha e não de sim. sorte, nos dá uma tranquilidade significativa, né? Dá uma impressão, verdadeira ou não, de que a gente está no controle. Então, eu entendo isso. Mas eu também queria. Sim. Eu acho que uma vez você falou uma coisa, olha pra você ver que loucura. Você falou isso agora, eu lembrei de uma vez no teatro, Ramon. Essa frase me marcou muito. A maioria das pessoas realmente preferem acreditar que tem um controle sobre a vida, né? Que, pô, depende de mim, né? Eu nasci pobre, eu posso morrer rico, só depende de mim. Eu estou infeliz para ser feliz, só depende de mim. Enfim, existe um consenso de que a gente tem um controle sobre nossa vida, né? Só que uma vez no teatro você falou uma coisa muito interessante, tão interessante que você falou isso acho que 6 anos, e até hoje eu lembro disso. Você falou, velho, esse pensamento é uma faca de 2 gumes. Porque, beleza, se para me tornar, por exemplo, famoso só depende de mim e eu não me tornei famoso, quer dizer então que eu sou um Sim, bosta. você pode ser tomado por um sentimento de incompetência ou de culpa, né? Ou de Exato. irresponsabilidade, né? Exato. Por outro lado, se realmente não depende só da gente, ok, vou fazer minha parte, vou trabalhar e se acontecer, Sim, torcer aconteceu. para que os outros elementos funcionem bem, né? É, Exato. Mas eu também consigo enxergar, Ramon, o quanto realmente as pessoas. sim, Eu claro. acho, né? A percepção que eu tenho é que elas realmente buscam acreditar que elas têm muito controle sobre a Sim. própria vida, né? E inclusive um livro que você me deu, né? Que você me deu no aniversário. Eu não lembro quantos anos. 22 anos, talvez, né? Em 2016. Me deu em 2016 o livro. Agora eu não lembro quantos anos eu estava fazendo. Acho que foi 22 anos, eu acho. Você me deu um livro, Andar do Sim, Bêbado. sim, Você lembra lembro. disso? Lembro que dei, só não lembrava precisamente que tinha sido no seu aniversário de 22 anos. Foi em 2016 que você me deu ele, em novembro de 2016. E foi um livro que eu li que me ensinou muito sobre realmente, né, cara, o próprio escritor conta a história dele, né, que ele, por um lado, enquanto a Segunda Guerra Mundial foi um desastre para milhões e milhões de pessoas, ele, por um lado, é grato à Segunda Guerra Mundial, porque se não fosse a Segunda Guerra Mundial, seus pais não teriam se Sim, sim. conhecido. Então, assim, os pais dele, ele só existe porque existiu a Que Segunda coisa, Guerra né? Mundial. Em Impressionante, outras né? palavras. Não, É, é uma loucura, né? E que nem essa história, existe 1 zilhão de. Se a gente parar para conversar com os nossos pais e perguntar como eles se conheceram, eles vão contar uma história que provavelmente. Por exemplo, os meus pais se conheceram na festa do sim, peão de sim. Barretos, né? Se um deles resolvesse não ter ido para aquela festa, talvez Pois é, hoje eu querido, não isso que você existisse. falou, para quem estiver nos ouvindo, é um ótimo exercício essa ideia. Nem todo mundo já fez na sua vida de pedir que os seus pais, o pai, a mãe, cada um dos dois, conte a versão de suas vidas que conduziram ao nosso nascimento. Imagina, né? Você poder ouvir essa versão dos seus pais poderem ouvir essa versão dos avós de cada um deles. Olha que coisa fantástica, né? Sim, E sobre demais. essa questão Total. da força do acaso, muito provavelmente, se por um lado a sensação de que nós estamos no controle e que, portanto, o destino é uma questão de escolha, ela é uma sensação de segurança, por isso a gente tende a acreditar Sim. nisso. Quando eu citei o exemplo do Rezende, dos pais do Rezende, dos avós do Rezende, e ao mesmo tempo o exemplo da Virgínia, que era namorada do Rezende, pelo que você me contou, dos pais da Virgínia, dos avós da Virgínia, dos bisavós, tataravós, não quer dizer também, por Aham. outro lado, que a gente está navegando, e estamos, olha que coisa estranha que eu vou dizer agora, estamos navegando aí numa poeira Hum. cósmica do universo e alguém fala: ah, então foi uma total integralidade de atuação do acaso. Porque
apesar dessa força muito forte, eu acho que o subtítulo do livro O Andar do Bêbado é a força, eu acho que é a força inafastável do acaso em nossas vidas. Ou algo assim. Acho que é como o acaso Isso determina mesmo. nossas vidas, se não Como me o engano. acaso, a força do acaso para definir nossas vidas, alguma coisa assim. Mas junto com esse acaso, continua existindo um espaço muito grande para o exercício de escolhas. Né? Então, se por um lado foi Sim, preciso ter esse lance de sorte dos tataravós do Rezende conhecerem os bisavós do gerarem, ou melhor, não conhecerem, mas gerarem os bisavós do Rezende, gerarem os avós e gerarem os pais, cada um deles pode fazer uma escolha em cada dia, quando se conheceram, de seguir juntos, de desejar ter um filho, isso, de de ter filho, prosseguir, de exato. persistir no relacionamento quando você teve uma briga, uma confusão que poderia implicar uma separação. Não, vamos tentar mais uma vez e quem sabe. Então, é uma Sim, combinação muito assustadora do acaso com as nossas escolhas individuais, né? sim. Isso que você está falando é muito interessante, porque realmente e isso é muito interessante mesmo. Porque você está dizendo, o que você está querendo dizer é basicamente que sim, o acaso afeta nossas vidas, mas que entre esses acasos a gente pode Sim, fazer nossas escolhas, né? É possível. O que faz todo sentido, porque eu também escolhi sim, vir para Londrina assim que ele me convidou, usando nossa sim, história como sim. exemplo, né? Porque poderia estar sendo usando qualquer uma. Mas usando a nossa história como exemplo, ele me convidou para O vir para Resende, Londrina né? e Você eu poderia dizer, não, aceitei. Poderia Resende, ter não me recusado. interessa nesse momento, eu vou cuidar de outro projeto em São Paulo, por exemplo, né? Poderia acontecer. Exato, Então, exatamente. eu só não sei, e Exatamente. aí nós prosseguiríamos falando aqui zilhões de horas e não chegaríamos a um desfecho objetivo, é qual a parcela de contribuição de cada um desses fatores, né? Quanto o acaso contribui, quanto as nossas escolhas individuais contribui, né? Para mim é muito tranquilo. Essa seria. Esse seria um ponto Essa de seria. difícil aferição, né? Não, não, muito. Esse seria, se fosse analisar, nossa senhora, Deus me livre, ia ser uma matemática, uma conta, seria uma coisa surreal, porque as duas coisas elas andam Sim, juntas, né, Ramon? Elas, porque, por exemplo, hoje eu tô colhendo bons frutos na minha carreira, né? Mas são bons frutos, primeiro porque não, primeiro porque aconteceu de sim, eu ter muita sorte, né? E segundo, porque eu também estou tirando a bunda do sim, sofá e me esforçando, sim, né? Então, assim, as duas coisas andam juntas. Eu acho que averiguar realmente quantos por cento cada um é muito difícil, muito sim, trabalhoso, eu se não imagino. impossível. Eu acho que o importante talvez seja a gente apenas enxergar o que é cada Sim, sim, coisa, sim. né? Não, Talvez. querido, Talvez muito seja bom isso que importante. você falou. Eu acho que não há nenhum computador hoje no planeta Terra capaz de calcular, de elaborar essa equação para definir qual é a parcela do acaso, qual é a parcela das nossas escolhas. Honestamente, Uhum. acho que não há. Ramon, a me inclinar aqui. A força do acaso é majoritária, é arrebatadora frente à potência das nossas Sim, escolhas, mas ainda assim, o acaso por si só, ele não define tudo, porque para cada atuação absurda do acaso, vai existir sempre ali uma parcela mínima de escolha. Inclusive, veja que coisa me ocorreu agora. Eu te confesso que eu nunca pensei nisso antes. Enquanto a gente conversa, a ideia me ocorreu agora, portanto, ela está sujeita a toda sorte de falha. Até ah, diante dos vários acasos possíveis, mesmo ele sendo muito forte e determinante, a nossa escolha individual pode nos direcionar, nos conduzir para um ou outro lugar do espaço geográfico ou um ou outro momento do tempo no qual vários acasos possíveis iriam incidir. Olha que coisa incrível, né? Assim, assustadora. peraí, agora eu Vamos confesso que eu me imaginar perdi. Como aqui, é que foi isso só aí? por exercício de imaginação, que um computador calculasse e dissesse 99,9% é o acaso que nos arrasta. A nossa margem de manobra para a Sim, escolha, que a frase achava que era determinante, é de apenas 0,01%. Mas veja, na hora que eu sim, exercito essa escolha, mesmo ela pequenininha, de 0,01%, sim. eu posso escolher aceitar o convite do Rezende para ir para Londrina,
estar em Londrina, ou decidir iniciar uma Ficar em São pós-graduação em Paulo. Nova York, por exemplo. Ainda que, depois Sim, que você botar o pé em Londrina, ou depois que você botar o pé em Nova York, o acaso venha como um tsunami e passe por cima de você. Em qualquer uma das exato. duas situações, quer em Londrina, quer em Nova York. Mas você determinou, mesmo em escala mínima, a possibilidade, por isso que eu falei, espaço geográfico e momento temporal, para que o acaso A e não o acaso B, nem o C, viesse te Te afetar. Não é uma coisa afetasse. incrível isso? É uma ideia. Você, de certo modo, o que você está querendo dizer é que, de certo modo, você pode escolher. Não é que você pode, às vezes você escolhe o Você acaso que escolhe vai as afetar. cegas. Eu quero dizer é que você influencia, que você pode. Ou seja, somos ao mesmo tempo reféns do acaso, mas livres para fazer nossas pequenas escolhas em cada dia e no dia a dia. Por isso, querida, a gente está se Isso caminhando é para o muito fim, eu já interessante. quero te ouvir, mas quando essa frase passou pelo WhatsApp que eu li lá, o destino é uma questão de escolha e não de sorte. Assim, numa fração de segundos, num estalo, me passou assim, numa velocidade que eu não conseguia controlar na minha mente. Eu pensei assim, com um sorriso no rosto, meu camarada, então faça o seguinte: escolha ter muita sorte. Já que o autor da frase está achando que é uma questão de escolha, escolha ter muita sorte para que o acaso que vai afetar a sua vida seja o melhor possível, o mais benéfico possível. Acho que é isso. Meu Deus, é tudo que eu mais queria. Era tudo que eu mais. Se eu pudesse escolher uma coisa, com certeza Pois escolheria é, ter sorte. mas Deus aí do está céu. esse intricamento. Quando eu pensei isso, a gente não controla o pensamento, eu acho que é do meu lado um pouco irônico, nunca cínico, mas irônico, porque efetivamente nem mesmo a definição da parcela de sorte que vai nos tocar está totalmente dependente da nossa livre escolha, né? Acho que é isso, querido. Sim, justo. Sabe, só mudando de assunto, não. Hoje, eu terminei de Sim, ler o você me livro falou. Sapiens e eu tô olhando aqui agora na minha frente o livro A Euforia Perpétua, que eu Boa, ia boa. começar a ler, você Duas grandes acredita? pedidas, querido. Duas grandes Finalmente, pedidas. velho, o livro Sapiens é um livro. O livro Sapiens eu demorei 4 meses para ler, Sim, amor. Muito sim. longo, muito bom mesmo, realmente muito bom, necessário, mas muito longo. E como a minha vida realmente passou a ficar mais coisa, Não eu demorei importa, 4 meses para ler. Foi muito acho que mais do que foram eu 4 meses. gostaria. Eu não importa, Hã? acho que foram 4 meses bem investidos, querido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. E agora eu vou começar a Euforia Perpétua e esse Se livro, sim, eu demorar tô um muito ano também, ansioso, com será muita um ano vontade de bem ler. investido. Não tenha pressa. Não tenhamos pressa. Justo e exato. Inclusive, depois que eu acabar esse livro, eu quero pegar com você a lista dos seus 10 livros preferidos, porque você falou que a Euforia Perpétua tá Tá nesse nessa livro, lista, né? tá na Sim. sua lista, então esses livros eu vou Sim, querer. sim. O Auto-Engano, acho que Outros você livros não eu vou leu querer. ainda. Você leu Felicidade dele, não é? Eu li Felicidade dele. E Sim, tem outro que você falou que você gosta. sim, sim. Do Genete, o Auto-Engano está também entre os O 10 Auto livros que Engano. mais me marcaram. Isso, Isso eu mesmo. acho que é isso aí, o Auto Engano mesmo. São livros que depois eu vou precisar ler. Eu vou querer. Esse Euforia Perpétua também tá, não tá? Sim, sim. Está entre os 10 que mais me afetaram. Então, perfeito. Então vai ser muito bom, tenho Grande certeza. queridinho, estamos chegando ao final da conversa. Enchemos linguiça demais. Acho que hoje a gente não encheu tanta linguiça assim. Acho que o papo foi. Rapaz, te falar que foi foi bom, viu? Fiquei intrigado com o nosso assunto hoje. Vou dormir não diria pensando nele. não diria profundo, porque não é de profundidade que se trata, mas eu diria um papo muito importante, muito agradável, muito cativante. Sim, Acho que esse episódio merece ser ouvido por mais de 20 com pessoas. certeza. Não Estou tem dúvida. tranquilo, estou à vontade para recomendar a todos os meus amigos. Acho que vale a pena a gente refletir Esse, sobre isso. esse ficou muito bom. Gostei muito da nossa conversa, viu? Vale a pena refletir sobre a força do acaso em nossas vidas e a possibilidade, ainda que mínima, das nossas escolhas. Perfeito. É Perfeito. isso? Você sintetizou a nossa conversa maravilhosamente bem. Parabéns. Beleza, meu velho? Nos falaremos em breve, a qualquer momento, em edição extraordinária para o nosso próximo episódio do Enchendo Linguiça, querido. Tamo junto, Amon. Grande Tamo abraço, meu junto, amigo. grande abraço. Valeu, meu velho. Falou.